Olá, boa noite. Estamos começando mais um podcast do Filosofia em Foco, certo? Sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer dar essa parcela de contribuição para nossos seguidores, como um ponto de partida, né, para que eles possam aprofundar, né, o tema e implementá-lo na sua vida cotidiana, certo? E hoje vamos tratar de um tema existencialista, que é o sentido da vida. Eu acho que é um tema muito importante para todos nós. Mas antes da gente iniciar, eu quero pedir para que, se você ainda não for inscrito no canal, procure aqui, se inscreva, deixe seu like se você gostar e também o seu comentário, para que a gente possa nos avaliar, né? Saber como é que a gente está indo e poder melhorar, ok? Obrigado. Bem, como disse, hoje o podcast do Filosofia em Foco vai tratar sobre o sentido da vida. Né? Qual é o sentido da vida? Uma abordagem a partir de dois livros de Viktor Frankl, né? Que é o Em Busca do Sentido, esse livro aqui, né? E o outro que é sobre o sentido da vida, Em Busca do Sentido e sobre o sentido da vida. Né? Então, para isso eu tenho um convidado muitíssimo especial, né? Para mim, é o professor Léo Barbosa, mas como ele prefere se identificar no livro como professor, é Leonardo Barbosa, mas ele gosta de Léo Barbosa, né? Então, assim, é um jovem escritor que eu tenho uma admiração muito grande por ele, muito capaz, né? E também, além de escritor, poeta, escreve também para a coluna do jornal União, certo? É professor da língua portuguesa, também é professor de literatura brasileira, não é? E é professor da rede estadual, da Secretaria Estadual de Educação e Cultura, né? Do Estado da Paraíba, certo? Ele tem graduação em licenciatura em português, não é isso? Através da Universidade Federal da Paraíba. Tem pós-graduação também em linguagem e ensino, também pela UFB, e ainda pós-graduação em revisão de textos pela PUC Minas, certo? E, além disso, ele está cursando psicologia, né? Que é um curso que eu particularmente acho fantástico, certo? E, assim, como escritor, eu tenho aqui, como disse, eu sou fã dele, tenho 4 obras que ele escreveu. O primeiro foi Lutos Diários, né? É esse livro aqui, certo? Foi em 2013. O segundo, Confesso Estar Vivendo, certo? 3 anos depois, portanto, 2016. Molduras, Léo Barbosa. Esse já foi em 2019. E o mais recente, né? Atemporal, né? Então, segundo o autor, só está disponível para aquisição este aqui, o Atemporal. Está disponível na livraria do Luiz do Meg, assim como também na livraria União do Espaço Cultural, ou diretamente em contato com o professor Léo, certo? Então, depois disso, já passo aqui a palavra para você. Fique à vontade, seja bem-vindo, a casa é sua e pode já fazer suas considerações, professor Léo. Muito obrigado, Marcos. Eu queria começar dizendo que estou muito feliz de estar aqui, né? Parece clichê, mas eu acompanhava de casa, né? Principalmente, ou dentro do carro, onde a gente faz isso, né? E eu sempre pensava, um dia eu quero estar no Filosofia em Foco. Estou dizendo isso a Marcos agora e a vocês também. Que bom. Mas eu tinha essa vontade justamente pela admiração que eu tenho por você e pela alegria de ver esse trabalho sendo realizado, né? Aqui é um espaço em que grandes ideias vão atravessando a filosofia, a psicologia e a existência humana. Sim. Então, a gente sabe que a filosofia é a base de todas as ciências. Às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto de filosofia, e aí você pergunta por quê, e ela começa a filosofar, e aí começa a cogitar, né?
como diríamos assim, penso, logo existo, né? Então, vamos pensar para existir, para ressignificar e significar a vida, né? Isso, é isso. E aí, no episódio de hoje, a proposta que Marcos fez a mim foi sobre a gente refletir, principalmente sobre o Viktor Frankl e suas obras, em especial Em Busca de Sentido, e fazer a ponte com outros autores, né? Então, os epicuristas, Dostoiévski, que a gente pode falar do Sartre, né? E o Schopenhauer, enfim, grandes pensadores que, motivados pela angústia de existir, criaram suas obras. Isso, ok, Léo. Eu vou fazer uma breve introdução para fazer uma pergunta. Aliás, 2 perguntas em uma, certo? Para você poder emitir suas reflexões. Na verdade, eu queria fazer essa introdução direcionada para o nossos seguidores, né? Para que eles possam refletir um pouco sobre a vida, sabe, Léo? Sobre o papel, né, que nós desempenhamos por aqui, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Primeiro, o que é o homem? Isso pode parecer uma pergunta muito simples, né? Mas é uma pergunta que talvez pareça simples, mas cuja resposta ela é bem complicada. Porque, assim, o homem não é uma dualidade, corpo, né? Matéria e mente, espírito, né? Alma. Então, isso faz com que a gente possa ter uma certa dificuldade de dar esse conceito sem que ele seja um conceito mais denso, sólido, né? Então, essa é a primeira pergunta, o que é o homem, né? Então, a segunda seria o que é a vida, certo? A terceira seria, e se eu pergunto pela vida, eu pergunto o que é a morte. A quarta pergunta seria, qual é o sentido da vida? E a quinta, eu acrescentaria, qual o sentido da vida diante da morte? Né? Essas perguntas eu estou direcionando para o nosso seguidor, para que ele pense um pouco. Qual é, melhor dizendo, a sexta pergunta seria, o que você espera da vida? E a sétima, eu estou voltando e faria a seguinte pergunta, o que a vida espera de você? E a última, a oitava pergunta seria, você vive como se fosse um imortal? Porque é assim que eu imagino ao olhar para as pessoas através da ação delas, né? Elas agem como se a morte não existisse. Certo? Então, diante dessas perguntas que eu direciono para cada um de vocês que estão nos acompanhando, é para provocar mesmo, certo? Para fazer você refletir um pouco. Então, diante dessas perguntas, eu já faço aqui a pergunta principal, inicial para o professor Léo, que é o seguinte. Primeiro, quem foi Viktor Frankl, né, que é o autor que a gente vai trabalhar aqui, e, para ele, o que é o sentido da vida? O Viktor Frankl nasceu em 1905, faleceu em 1997, e foi um escritor, um filósofo, um pensador, psiquiatra e psicólogo vienense, responsável pela criação da terceira força da terapia vienense, né? A gente tem a primeira com Freud, que é a psicanálise, segunda é a psicologia individual, do Adler, e ele com a logoterapia. A logoterapia, ela parte da premissa de que a base de todo ser humano, do homem, né, pensando como humanidade, é a vontade de sentido. A principal força motivadora do ser humano é a busca de sentido. E ele desenvolve muito bem essa teoria, a sua principal obra, Em Busca de Sentido, porque ele mesmo foi uma pessoa que necessitou buscar um sentido para continuar vivendo, né?
O Viktor Frankl, ele passou por 4 campos de concentração. Ele só não perdeu a irmã durante a Segunda Guerra. Mas ele perdeu os pais, ele perdeu a esposa, ele perdeu muitos familiares, muita gente que ele amava, e sofreu muito nesse campo, isso, né? Ele passou fome, teve que trabalhar mesmo faltando força, viu seus companheiros entrar em câmara de gás. E aí, dando continuidade a uma das suas perguntas, né, Marcos, já que a gente está falando do Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, ele responde a pergunta: o que é o ser humano? E ele diz: é o ser que sempre decide o que ele é. Uhum. E aí a gente pode até fazer o paralelo com o Sartre, né? Porque o Sartre, ele reflete sobre a questão da má-fé e sobre a existência, no aspecto de que muitas vezes a gente quer justificar alguma situação, alguma circunstância pela qual a gente passa dizendo: mas eu não tenho escolha. E aí, será que a gente não tem escolha? Mas voltando aqui pro Viktor Frankl, ele diz ainda que o ser humano é o ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele que entrou nas câmaras de gás com o corpo ereto e uma oração nos lábios. É o ser humano que criou grandes obras da literatura, do teatro, do cinema, que é o ser humano que por mais que seja duvidoso, monstruoso, né? E isso é questionável também, o que é o monstruoso? Será que o ser humano é só aquele que traz a humanidade no sentido benigno da coisa? Ou será que o ser humano é aquele que também comete as atrocidades, como foi o caso do Hitler, né? Exato. Então, ser humano é de Hitler a Madre Teresa de Calcutá, passando por Buda, por Jesus e por nós, meros mortais, né? É verdade. E isso que você acaba de citar é muitíssimo importante no pensamento dele. E a gente, quando traz para a vida cotidiana, para a vida prática, a gente identifica sempre esses personagens, tanto de um lado como, né, o vilão, né, como também do outro lado aquele que acolhe, né, que olha para o outro com um olhar de alteridade, certo? Então ele chega inclusive a dizer ainda nesse livro aí, Em Busca de Sentido, que a gente fica difícil quando você separa a humanidade em dois lados, A e B. Ele diz: não dá para a gente fazer assim dessa forma, porque em A vai ter tanto a figura que olha com alteridade para o outro, né, que se enxerga no outro e tal, mas vai ter também aquele que, ao contrário, age como um carrasco. E no B também vai ter. Então, assim, é muito importante quando ele diz isso, porque isso vai dizer que o sentido da vida ele é algo do indivíduo, é individual, é você que constrói. Aí, voltando para Sartre, já que você trouxe, é um dos... Porque o Jean-Paul Sartre é um existencialista francês, do existencialismo ateísta, né? E ele vai dizer que a grande frase dele é que a existência precede a essência. Então ele vai dizer que primeiro a gente existe enquanto ser. E no decorrer do tempo, à medida que a gente vai experienciando e vivendo, a gente vai tomando decisões, e essas decisões são particulares, são subjetivas, que nos define como ser carrasco ou com alteridade. Né? E o Sartre disse que o homem está condenado a ser livre, né? Sim. E aí o que a gente faz com essa liberdade é o que nos diferencia. Exatamente.
Uma coisa importante do Viktor Frankl, parte da frase do pensamento que você trouxe também para a gente refletir, que muitas vezes na vida a gente fica pensando o que é que a gente quer da vida. Uhum. Mas na maior parte da nossa existência, a vida nos pergunta o que é que nós queremos, o que é que ela quer de nós, né? Sim. Porque muitas vezes a gente quer ter esse controle sobre tudo que nos ocorre, mas a vida vai nos levando por outros caminhos, né? Exatamente. É muito interessante essas reflexões que o Viktor Frankl faz a partir de todo o sofrimento, a dor, a possibilidade assim iminente da morte, né? A proximidade, né, da morte, porque bastava você olhar com um olhar diferente, o cara não gostar de você, né, e já mandava você para a câmara de gás, ou você se apresentar com alguma debilidade que não tivesse apto para o trabalho, então era motivo para você ser encaminhado para a câmara de gás, né? E isso me leva aí sim a um existencialista que não é filósofo, mas da literatura, porque existem existencialistas também da literatura. Aliás, tem um livro seu que ele trata muito de questões existencialistas, né? Que tem dois, aliás, que eu gosto muito, que é o Kafka, Franz Kafka, e o Dostoiévski. E aqui tem uma citação de Dostoiévski, de um livro que ele diz assim: o segredo da existência humana consiste não somente em viver, mas ainda em encontrar um motivo de viver. E o dia mais importante do ser humano, segundo ele, é o dia que você consegue descobrir qual é este sentido, né? Então, é muito forte isso, né? Se a gente parasse para pensar, para refletir, para analisar, eu acho que a humanidade seria mais humana. O humanismo poderia ser algo mais perene e mais presente na vida. Os problemas das guerras, tantas pessoas que morrendo jovens, poderia ser tudo isso evitado se as pessoas tivessem um olhar diferente, né? Mas, infelizmente, é difícil a situação, né? Você falando aí, eu me lembrei de uma frase do Oscar Wilde, que é um escritor irlandês. Sim. Ele diz: viver é uma coisa muito difícil. A maioria das pessoas apenas existem. E aí a gente poderia também pensar o que é a vida, né? Sim. Porque será que a vida se resume a estar vivo? E aí a gente sabe que não. Porque senão a gente não estaria discutindo o que é o sentido da vida. E entendendo que esse sentido é muito particular. Eu me lembrei agora que quando eu tinha cerca de 15 anos, o que para muita gente é uma idade conflituosa, uma idade em que uma criança, um pirralho, né? Isso é muito relativo, mas desde que eu me entendo por gente, eu sou angustiado. Eu acho que eu escrevo e me tornei professor e estudo psicologia por essa angústia que eu tenho que administrar constantemente. Mas eu me lembro que aos 15 anos eu liguei para o meu pai e disse assim: o que é que eu fiz da vida? E ele respondeu: meu filho, você só tem 15 anos. Mas, veja, eu já estava preocupado com isso. E acho que a discussão aqui Exato. É lamentável quando a gente vê pessoas com muito mais idade, com 50 a mais, ou ao fim da sua vida, seja com 90 anos, com 100 anos, e se perguntando: o que é que eu fiz da minha vida? Será que valeu a pena? Eu fui uma boa pessoa? É verdade. Essa pergunta que você está respondendo, e que também, quando você menciona aí, e que no início eu trago para os nossos ouvintes aí, que é o que é a vida, né? Eu tenho um conceito assim, na verdade esse conceito ele não é meu, mas eu me inspirei nele porque eu acho que
tudo começa com o nascimento. Nascer é o primeiro ato, né? E o fato do nascimento é uma coisa interessante porque ela provém são bilhões de espermatozoides, onde apenas um vai fertilizar o óvulo, que vai dar o ser que está, como o Sartre diz, o existente, o ser existente, né? Então, a vida começa ali, a partir daquele ponto. Nascer é o ponto inicial da vida. Mas ela tem um ponto lá na frente que é a morte. E o que é a morte? Né? Epicuro dizia que, um estoico, né, fundador do epicurismo, que a gente tem as sensações, né, e que a vida é exatamente percebida por essas sensações. E que a morte seria um estágio onde a gente perderia as sensações. E à medida que você perde essas sensações, você não tem mais como reconhecer a morte. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Que a morte existe no outro. A morte não existe para mim. Porque quando a morte chegar para mim, eu não estarei mais aqui. Outras pessoas irão ao meu velório, irão ao meu sepultamento e presenciarão a morte, vivenciarão a morte em mim, minha morte. Mas eu não estarei mais aqui, não terei mais a sensibilidade a ser apreendida pelos sentidos para compreender a morte, né? Então, aí respondendo à questão da vida, o que é a vida? Para mim, a vida é esse intervalo que está exatamente entre o nascer, onde você se constitui enquanto ser existente, mas que ainda não tem uma essência, e a morte, que é o que dá finitude à vida. E todo ser vivo é finito. É uma questão de tempo. Para uns demora um pouco mais, para outros é menos tempo, é mais longo para um e tal, mas isso é a única certeza que nós temos é a morte, né? E aí sim, por isso que eu digo que, tomando emprestado uma frase, uma palavra do Grande Sertão Veredas, né? Do Guimarães, que é travessia. Gosto dessa palavra. E alguns textos que eu escrevi, eu até menciono lá. Eu digo que a vida é essa travessia, que vai de um ponto A, que é o nascimento, ao ponto B, que é exatamente a finitude, a morte, né? Que para caminhar é o absurdo, né? Então, tudo que acontece, né, todas as decisões que vão nos formatando enquanto essência do ser, acontece nesse intervalo. Se a gente, o resultado dessas decisões, como a gente vai implementar isso na vida e tal, é o que vai nos definir como pessoa. Se você é um carrasco ou se vou ter um olhar de alteridade e acolhimento para o outro. É a minha percepção sobre a vida. Sim. Você falou do Grande Sertão Veredas, eu fiquei pensando no próprio título da obra, né? A gente poderia dizer assim, Sertão Veredas, né? A vida é esse ser que é tão veredas, né? Sim. Que quanto mais a gente vai adentrando, mais a gente vai se angustiando. Sim. Porque o Schopenhauer ele dizia, né, que a humanidade está fadada entre dois extremos, né? O da angústia e o do tédio. Talvez esse tédio bata em nós quando a gente não vê muito propósito naquilo que a gente está fazendo. Uhum. Porque se a gente não vê muito propósito, bate um certo cansaço existencial, né? E ainda do Guimarães Rosa, a gente poderia até pensar, enquanto você falava, ficar refletindo sobre isso, né? Ele tem um conto chamado A Terceira Margem do Rio. Talvez a primeira margem da vida seja o nascimento. A segunda é a nossa trajetória. E a terceira é essa que a gente nunca alcança, e quando alcança a gente já não está mais aqui, né? Como diria o Epicuro, que é a morte, né? Então, que terceira margem é essa? Mas eu queria
trazer um fundamento da logoterapia, Marcos, para a gente discutir, porque tem muito a ver com essa questão da vida, da existência, né, do sentido que a gente atribui à vida. Uhum. Porque a vida não tem um sentido por si só, isso é fato. A vida não teria um sentido de modo individualista, porque senão a gente sabe, nós somos seres gregários, né? Nós nascemos para viver em sociedade. Sim. Por mais misantropo que alguém seja, né? Que diga que é avesso, que odeia o mundo, odeia as pessoas, essa pessoa ela precisa do outro mesmo que seja para odiar, né? Isso. Que é o conceito de autotranscendência. É um conceito tratado pela logoterapia que consiste em quê? Em se esquecer de si para se doar ao outro, né? Para se dedicar a algo maior, se dedicar a algo externo. Eu preciso sair de mim. E aí isso acontece de diversas formas na nossa vida, né? Seja porque um filho nasceu, seja porque algum familiar está doente, ou porque a gente encontrou um grande amor e a gente quer se dedicar a ele. A vida vai passando por esses ciclos, né? Que hora a gente se dedica mais ao trabalho, hora a gente se dedica mais à família, hora a gente tenta se dedicar, né? Acho que essa constância da gente também tentar se dedicar à nossa saúde mental e se voltar um pouco mais para si em determinados momentos. Porque também o excesso de autotranscendência não é saudável, né? Sim. Eu preciso... Sabe aquela frase que diz, eu estava com minha dor, um amigo veio e trouxe uma dor maior, esqueci a minha e me reportei a ele. Mas existem situações assim, né, que a gente vai mudando as nossas prioridades. Sim. E é preciso autotranscender para que a gente consiga se vincular ao mundo, né? No qual as pessoas estão ali. Isso. E a gente precisa se vincular. Porque a gente percebe também que muita gente... E aí vamos falar um pouco de longevidade. Muita gente que vive demais do ponto de vista cronológico também é uma pessoa que vive demais do ponto de vista da intensidade. São pessoas que se vincularam aos seus familiares, aos seus amigos. São pessoas que têm o que a gente chama de envelhecimento ativo também, né? A gente não está falando mais de envelhecimento, né? Quem fala muito isso, eu sei que é um autor do qual você gosta muito, e eu também, é o Alexandre Kalash, né? Sim. A gente precisa ter essa vida ativa. Essa vida ativa não precisa começar tão tardiamente, porque eu vejo muitas pessoas adiando, né, os seus propósitos. Não, quando eu tiver tal idade, não, quando eu concluir minha graduação, não, quando eu concluir meu mestrado, não, quando eu conseguir minha casa, quando eu me casar, quando eu me aposentar. Mas a vida não vai buscando as circunstâncias perfeitas, não, gente. Exatamente. Isso aí você toca num ponto fundamental dentro dessa conversa, porque é como se o tempo ele se apresenta para nós de duas maneiras, através de Cronos, né, que é esse tempo que a gente hoje está louco, correndo olha, na hora, não tem tempo para nada, e Kairos, que é um tempo qualitativo, é aquele momento instante que você está ali, você toma uma decisão e tal, e evita essa, digamos assim, esse ato de postergar as coisas para depois. Eu acho que quando eu faço uma reflexão sobre a minha vida que já passou, eu acho que eu sempre fui assim uma pessoa que busquei sentido. Mesmo quando eu ainda não refletia o sentido tal como a filosofia nos ajuda a pensar e a refletir, certo? Porque era um sentido assim no momento da oportunidade, não deixar passar a oportunidade. E um sentido de querer sempre aprender algo novo, sempre curioso. Havia em mim uma certa curiosidade, certo? Porque fiz meu primeiro curso, que foi farmácia e tal, não exerci, porque surgiu uma possibilidade para que eu pudesse trabalhar no ramo financeiro e dar mais condição financeira, etc. Tal. Foi lá eu busquei muito conhecimento para poder crescer na empresa. Então foi um outro momento, foi uma virada, onde eu busquei sentido para aquele momento, né?
eu estou aqui, eu tenho que dar sentido para esse momento. Depois que eu tive um acidente no olho, né, do descolamento de retina, foi quando eu saí da parte de gerência e tal, e aí eu precisei dar um outro sentido para mim. Foi quando eu tomei a iniciativa de fazer filosofia, que era algo que eu queria. Isso, para mim, eu sempre digo, eu acho que eu deveria ter começado a fazer esse curso muito antes, né? Mas não foi o caso, não deu, né? E depois que eu adentrei a terceira idade, né, 60 a mais, então eu estou fazendo coisas que as pessoas olham para mim e me olham com um certo olhar crítico negativo. É como se você não pode mais fazer isso, né? Porque eu tenho minha atividade física, tem as caminhadas, mas tem também outras atividades, né? E tal, tenho também, eu tinha um interesse de aprender a tocar flauta, e a universidade disponibilizou essa oportunidade através de um curso de extensão que tem lá, e eu estou adorando, já fiz até um pequeno concerto lá, já participei. Então, assim, eu acho que tudo isso faz parte. E tem esse podcast que dá um sentido muito grande para mim, porque eu acho que eu estou ajudando as pessoas a enxergar o mundo com outros olhos. Claro que são pequenas pisadas ali, né? A pessoa tem que dar o toque para que a pessoa vá buscar, né? Não fique só ali. Mas, assim, pelo menos já dá aquele start inicial, não é? Então, eu acho que é isso. E estou sempre buscando, estou sempre tentando encontrar um sentido, encontrar significado, que é o tema da nossa fala. Eu acho que o ser humano precisa e deve, né, sempre buscar isso, porque senão fica difícil, né? A gente pode até trazer uma pergunta aqui: de que forma o consumo, a ansiedade e a depressão se relacionam com a sensação de falta de sentido? E eu encontrei uma resposta no Viktor Frankl que eu já intuí há muito tempo. Uhum. Nas minhas palavras, eu costumo dizer que eu sou um satisfeito inconformado. De modo que eu posso dizer que eu sou feliz com aquilo que eu conquistei até o presente momento. Uhum. Mas eu também me inquieto diante daquilo que ainda eu quero construir. Sim. E o Viktor Frankl, ele disse que isso é saúde mental. Ele disse que a saúde mental está baseada em certo grau de tensão entre aquilo que já se alcançou. Olha isso, Marcos. Tem tudo a ver com o que você falou agora. Saúde mental está baseada em um certo grau de tensão entre aquilo que já se alcançou e aquilo que ainda se deveria alcançar. Uhum. Ou o hiato entre o que se é e o que se deveria vir a ser. Que quando um ser humano ele cruza os braços e diz: eu já fiz tudo que poderia fazer nessa vida, eu criei meus filhos, eu vi meus netos crescerem, eu já viajei o mundo, eu fiz os cursos que eu gostaria. Então, o que é que a natureza pode dizer a essa pessoa? Um vazio. Um vazio existencial. Eita, Né? Exatamente. Ou a ideia de que, o que é que eu estou fazendo aqui? E a natureza sabe, né? Eu tenho essa impressão de que se uma pessoa se coloca num estado desse, que vem primeiro à mente, o corpo vai parando. A natureza vai dizer, realmente você... Que é uma filosofia, no sentido de uma linha de pensamento, utilitarista, convenhamos, né? Sim. Porque já que você não é útil, já que você não tem mais nada para fazer aqui, morra. E eu reflito sobre isso, né? Quantas pessoas estão morrendo antes da hora? Estão morrendo antes de falecer. Porque estão sem propósito. Falta-lhes o sentido, né? E aí vai assolando a ansiedade, vai assolando a depressão. Exatamente. Então, eu acho que é tão bonito assim você ver uma pessoa que entende suas limitações, mas diz assim:
eu ainda estou aqui. Sim. Né? Exatamente. Eu tenho que fazer, eu tenho sonhos. E, assim, uma das coisas que a gente percebe muito, além dessa falta de sentido para realizar algo, né? Eu não estou falando de algo material, mas tem muita coisa que você pode fazer dentro dessa linha que você disse aí do autotranscendente, né? Isso. Que, por exemplo, fazer um curso de flauta. Cara, você não sabe o quanto isso ajuda para você. É uma coisa que eu nunca havia antes tido um contato e tal. Então, é um mundo novo, uma nova descoberta. Né? E a gente passa a significar e a dar significado. Né? Porque as pessoas já olham para você também quando vê você fazendo, tocando uma nota, tal, você vê que houve um avanço, né, no conhecimento e você se identifica com aquilo, dando sentido e dando significado para você. Eu percebo nas conversas e tal, assim, que o grande pensamento da maioria das pessoas é assim, sentido para mim é comprar um carro novo, ou comprar uma casa nova, ou ou seja, é o consumo. E não é, isso é coisa, não estou dizendo que não é importante isso, não é o caso, mas eu estou dizendo que não está aí a questão do sentido da vida, certo? Ela é algo que é intrínseco, é algo que está dentro, é algo que você decide, né? E a partir dessa decisão, você se transforma, né? Então, eu penso muito. E ainda, aí eu vou trazer uma questão aqui, que é quando ele fala dos momentos que não tinha, estava nu, estava totalmente, não tinha nada. Tudo que era, todos os seus pertences foi deixado, né? A única coisa que ele levou era o corpo, quando ele vai para a fase da ducha, né? Que tem um nomezinho que ele dá, é a fase de desinfecção. Sim. Naquele momento ali, ele não tinha roupa, ele não tinha um relógio, ele não tinha... Só se usasse óculos, era o único instrumento que podia ficar os óculos, né? Então, ele estava num estado de existência ali e não tinha perspectiva nenhuma, era só dor, sofrimento e a perspectiva da morte. E o que fez com que ele e outros, né, como Manuel Levinas, né, como o próprio Bauman, e outros, o Martin Buber, e outros que foram todos eles também, e saíram e depois encontraram significado, sentido para a sua vida, né? Era exatamente uma coisa que está ligado ao tempo, à linha do tempo, presente, passado, futuro. Eu achei interessante citar isso aqui, porque muitas vezes a gente está muito preso ao passado. E o passado é algo nosso, são nossas experiências, os amores que a gente viveu, as dores que a gente sofreu. Então a gente tem esse passado e ninguém nos tira. É nosso, é individual, é subjetivo. E ele serve de alicerce, de base, de consulta para o momento presente. Essa digamos assim, o papel dessa experiência passada. Você não pode olhar para o passado e ficar focado nele preso, porque isso vai te levar à depressão. Deprime. No presente é o momento que você tem que viver, né? E o futuro também, você não tem que se fixar nele, porque o futuro, você primeiro não tem a certeza que vai acontecer, porque ele só será realidade no presente. E focar demais no futuro é tão ruim quanto no passado, porque no passado deprime, e no futuro lhe estressa, e causa outros tipos de
depressão e outras coisas aí, né? Então, na verdade, o que nós temos de fato é esse tempo presente, que a gente pode usar a experiência do passado, né? No caso dele lá, ele lembrava que tinha uma pessoa, uma casa esperando por ele, né? Daí que ele nem tinha, porque quando chegou lá não existia mais, né? Sobre o que ele poderia fazer, né? Voltar a exercer a medicina, tal e tal. Então, acho que é mais ou menos isso, né? A gente precisa usar esse banco de dados, que é o nosso passado, que é a nossa experiência que está aí, para, no momento presente, a gente construir o futuro, mas o futuro como uma consequência das decisões do presente. Não que eu fique querendo, focando no futuro. Não. Essa não é a questão. Pelo menos é assim que eu penso. E a gente tá numa sociedade que vive imprensada pela comparação, né? Uhum. Eu vou retomar essa ideia da comparação, mas quando você falava aí, eu me lembrei de um pensamento do Andrew Solomon, que escreveu o livro O Demônio do Meio-Dia, e ele diz que o excesso de passado gera depressão, o excesso de futuro, a ansiedade, e o excesso de presente, o estresse. E a gente está vendo uma sociedade tão adoecida que eu tenho a impressão de que a sociedade está nesse marco temporal do tudo ao mesmo tempo agora, porque ela se volta para aquilo que ela foi em diversos aspectos, aquilo que ela teve, ou seja, ela fica muito presa ao passado. Ela deixa de enxergar o presente e ela vislumbra o futuro que ela sabe que é extremamente que é incerto, que é importante a gente pensar também, mas a gente não pode ficar sempre... Eu não posso estar aqui, Marcos, pensando, quando eu sair daqui eu vou fazer tal coisa e amanhã... Não, eu preciso vivenciar o agora, né, e desfrutar, porque o agora é o que nós temos, né? Me lembro de um amigo que dizia que virou para mim uma vez assim, Léo, você já parou para pensar que o passado não existe? Aí eu disse, como assim o passado não existe? Claro que existe. Ela disse, não, o passado já passou. Então ela estava pensando em algo assim, veja como é quase que tautológico e ao mesmo tempo a gente não percebe essa tautologia. E desde que ela me falou isso, Marcos, eu ressignifiquei o passado. Não importa quem fui eu no passado, importa o que eu posso fazer agora no presente e futuro. Isso. Eu vou ficar remoendo o passado de algo que não é tangível só de maneira virtual. É tangível na minha mente, mas não é tangível no aspecto de que eu posso pegar e transformá-lo. É como você disse, né? Eu posso pegar aquele momento anterior para ressignificá-lo e construir um presente futuro de outra maneira, né? Eu queria que a gente pensasse em que momento, aí me reporto à questão da comparação, em que momento a idealização da vida nos afasta do viver e do que temos de fato. Essa constante idealização, né? Nos afasta, mas a gente sabe que a idealização também nos aproxima da vida, né? O Viktor Frankl, ele diz na obra que a vontade dele escrever o livro com o qual ele estava no momento em que ele entrou no campo de concentração, ele estava com um manuscrito e ele pensou, nossa, esse manuscrito, todas essas ideias que eu cultivei não podem se perder. E aí era algo que ele buscava também, a que ele se agarrava para continuar sobrevivendo às circunstâncias adversas do campo, né? Isso. Mas de que maneira essa idealização constante nos afasta do sentido da vida? Eu acho que, partindo do exemplo, né, da história de vida dele aí nos campos de concentração, porque teve vários casos que eu vou sair um pouquinho daqui. Eu vou trazer Dostoiévski de novo. Quando ele diz aquela fala, né, que não é o importante, deixa eu dizer exatamente como ele cita lá. Quando ele diz assim, o segredo
da existência humana consiste não somente em viver, mas ainda em encontrar motivo para viver. É interessante que quando ele escreve isso, é logo após um episódio que acontece com ele, porque ele tinha sido passado por um processo, né, e foi condenado, ele e vários companheiros, né, foi condenado a ser fuzilado. Então, tinha dia e hora certa para que ele fosse fuzilado, certo? E no dia que estava marcado o fuzilamento, né, todos ficam lá, bem uns 10 no muro, para cada alvo um atirador, e quando os tambores começam, né, a rufar, né, aí soa um som dizendo que o imperador havia mudado a ordem, ia comutado a pena. Ao invés de fuzilamento, eles seriam conduzidos para uma ilha, para a Sibéria, eu acho, se não me falha a memória, para a Sibéria, eu acho, e iam trabalhar até o resto da vida lá. Então, quando isso aconteceu, ele percebeu o seguinte, que foi melhor ter acontecido isso do que ele ter perdido a vida. E a partir daquele momento ele começou a ressignificar a vida dele, porque ele viu a morte bem próximo dele, conseguiu escapar da morte, e aí ele começou a dar um outro sentido para a vida dele. Então, eu acho que, como nós ocidentais, temos uma dificuldade muito grande de falar sobre a morte, falar de morte, não, esse tema aqui não pode. Não é? Como se fosse algo, mas é tão natural quanto a vida, quanto nascer, morrer e nascer, quanto a vida não, quanto nascer. Né? A morte é tão natural. Então, como as pessoas não refletem sobre a morte, então não tem a capacidade, não desperta o interesse, a capacidade de se promover um pensamento reflexivo para que encontre esse sentido da vida. E aí o tempo ele é gasto com o quê? Com as coisas, as futilidades, com o prazer excessivo, com o excesso do consumo, para exibir e tal, e etc. Então, o sentido da vida, que deveria ser fruto de uma reflexão em função do absurdo, aí trazendo Albert Camus, ela não existe porque ninguém quer pensar esse absurdo. Ninguém quer pensar a morte. Mas, aí é por isso que eu fiz a pergunta no início. Você vive como um imortal? Vive. A maioria das pessoas vive como se fossem imortal. Eu não estou aqui valorizando a morte, não é isso que eu estou dizendo, certo? Eu estou dizendo que ela precisa ser pensada, porque a partir desse pensamento você pode e deveria melhorar enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto sentido para a sua vida e até para a vida do outro, porque quando você melhora enquanto ser, você tem uma contribuição maior a dar para o seu semelhante. Então, a sua pergunta, eu trouxe aqui, fugi um pouco lá do... Mas assim, eu lembrei desse detalhe aqui que eu acho que... Entendeu? Entendi. Queria fazer uma pergunta para a gente refletir. Só você responde, viu? Ou as pessoas de casa também, né? A vida está sempre nos perguntando algo, né? Ah, sim. Que perguntas a vida tem feito a você? Eita, essa é uma pergunta... Pois e que respostas você tem dado a ela? Eu acho que eu já está, de certa maneira, eu já respondi. Assim, depois dos 60 anos, existe um preconceito muito grande, o etarismo é muito forte, né? E então, eu penso que ela tem dito para mim assim, reaja, mostre ativamente, proativamente que não é assim. É por isso que eu estou no karatê,
3 anos e meio. Eu já praticava quando era muito jovem, só que era taekwondo, né? Depois deixei. Aí eu voltei. É bem pertinho de onde eu moro, então tranquilo. Tem 3 anos e meio que a gente tá lá. É ótimo, um exercício muito bom. Então, eu senti a necessidade de dar essa resposta. Por quê? Porque a vida tá dizendo para mim o seguinte: você está envelhecendo. Se você não se exercitar, você vai perder a sua independência. E o envelhecimento sem independência, sem a sua capacidade de mobilidade, é muito difícil. E um outro ainda é com relação à minha parte intelectual, ou seja, ativar meu cérebro, ativar minha memória, fazer link entre ideias. Porque é uma outra questão que a terceira idade exige, e a vida está dizendo para mim: olha, cuida da tua autonomia. E aí eu tenho feito isso bastante. Estou na flauta, estudo idiomas, né? Faço minhas leituras todo dia, escrevo. Estou no blog, voltei aqui a escrever para o blog, lá de Walter Nogueira. E estou produzindo um livro também, né? Estou escrevendo um livro que há muito tempo, mas acho que agora ele sai. Então essa eu acho que são pelo menos 2 respostas que eu tenho dado à vida. Quando ela diz: olha, tu estás aí já nos 60, o que é que você vai fazer para suportar esse momento? Né? Entendeu? Agora você, que é muito jovem, eu devo uma pergunta para você. Pronto. Eu disse que não valia. Não valia. Tá certo, tudo bem. Mas eu respondo. Certo. Engraçado, você falou tudo isso e eu não penso diferente. Que bom. Eu não penso diferente porque, assim, a gente tem uma diferença de idade considerável, mas o tempo está passando para mim também. Sim. Né? E eu tenho consciência disso. Eu gosto de estudar sobre a velhice, eu vejo as pessoas à minha volta envelhecendo, né? Meus pais, minha avó, né, que está acamada, que de uma hora para outra é força de expressão. Uhum. Né? É claro que esse é um processo contínuo, né? Sim. Do envelhecimento, mas pensando cronologicamente de maneira muito pontual, foi de uma hora para outra. Né? Uma senhora que andava em um dia e eu vi definhando, né? Sim. Então, quando a questão da autotranscendência, né? Quando a gente da alteridade, a gente vai vendo no outro aquilo que há a possibilidade de ser o nosso futuro, e a gente trabalha desde agora para que não seja dessa maneira, né? A gente vai trabalhando aquilo que está dentro do nosso suposto controle, o que a gente imagina que tem, né? Isso. Então, eu tenho planos de estudar os idiomas. Ótimo. Né? Bom, muito bom. Não, já tentei tocar um instrumento, mas não um violão. Todo mundo quando eu era adolescente, eu cheguei para os colegas de rua e disse: gente, o que é que vocês acham de chamar um professor particular, comprar um violão e aprender a tocar o instrumento? Todo mundo comprou violão, todo mundo teve aula e eu que dei a ideia, não fiz, né? Mas não sou frustrado por isso, não. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Pelo menos eu motivei, né? Então é isso, Marcos. Assim, também me movimento, também tenho meus projetos de leitura, de escrita. Que bom. Para a gente ir se encaminhando aqui para os finalmente, eu vou fazer só uma pergunta que já foi feita, mas eu queria que você desse uma resposta sucinta para os nossos telespectadores, que pode envolver seu pensamento pessoal, mas combinando também com o pensamento de Viktor Frankl e com outros pensadores que você, com certeza, já leu. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida, ele é particular. O sentido da vida, ele também não existe o sentido. A gente pode pensar que existem sentidos. Isso. E esses sentidos vão se modificando à medida em que as circunstâncias vão se modificando. O sentido que eu atribuo à vida hoje pode se modificar
totalmente através da questão da autotranscendência ou daquilo que a vida vai me convocando. A vida as perguntas que ela vai fazendo, né? As perguntas vão mudando. A vida é muito dinâmica, gente. E a gente precisa ter essa sabedoria de aprender como popularmente se diz, a escutar bem essa melodia para que a gente dance conforme a melodia, né? Exatamente. Ora a gente vai estar mais agitado, ora a gente vai querer um compasso um pouco mais leve, né? Mas a vida consiste em continuar dançando. Parabéns, cara. É isso mesmo. Valeu. Eu gostei demais do papo aqui, mas é bom e passa rápido. O Crono já está dando aí o recado para a gente aí, certo? Só agradecer aqui a sua presença, a sua contribuição para Filosofia em Foco, para os nossos seguidores, tá certo? Um tema tão importante que é este, sobre o sentido da vida, certo? Espero que a gente tenha conseguido, de alguma maneira, tocar as pessoas para que elas possam refletir e quem sabe implementar em suas vidas, né? Acho que é muito importante isso, certo? Bom, aqui tem uma lembrancinha, como sempre, a gente traz aqui para o nosso convidado, uma pequena lembrança do Filosofia em Foco. Que legal, obrigado. Certo? E posso ver, né? Pode, é seu. Olha, é para você. Não é o Jô Soares, né? É o Marcos Nascimento. Olha, Isso. Legal, muito obrigado. Beleza, tranquilo. Eu só queria dizer mais uma coisa, não, Marcos. Vou passar para você encerrar, para você fazer suas considerações finais, né? Não, eu vou encerrar com uma frase do Viktor Frankl, que também nos remete muito à dinâmica da vida, né? Eu acho que é uma frase que eu vou imprimir e colocar em várias partes da minha casa. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando for ruim, transforme-a. Quando não puder ser transformada, transforme-se. Show. Muito bom. É isso mesmo. Valeu, Léo. Obrigado. Professor Léo, um prazer imenso tê-lo aqui. E você que está nos assistindo, se você gostou do podcast, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante, certo? No próprio YouTube. E até o próximo Filosofia em Foco. Grande abraço.